De volta com o Educador em Entrevista, falando um pouquinho do nosso Batatais Futebol Clube aqui na companhia do Alexandre Ferreira. Alexandre, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia, é um grande prazer estar com vocês, né? A gente já vinha tentando marcar essa entrevista e, infelizmente, por questão de tempo, de treinamento, os horários, né? A gente tinha uma certa dificuldade, mas para mim é um prazer enorme estar com vocês aqui, poder estar falando sobre o Batatais Futebol Clube, falando sobre a nossa equipe, né? Essa grande paixão aí que move o torcedor, né? Então, muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, 3 rodadas aí para o final do campeonato e aquela ansiedade, né, em função da posição do Batatais hoje. Como é que você tem sentido essa questão, Alexandre, e também toda a equipe? Na verdade, existe um misto, sim, claro, de ansiedade, uma certa frustração, porque quem vem acompanhando os nossos jogos, quem acompanha os nossos números principalmente, né, a maioria das partidas a gente tem tido um domínio em relação aos adversários e infelizmente a gente acaba, principalmente nesses últimos jogos, saindo com resultado negativo, né? Então é algo que com certeza a gente não queria e é muito natural que em relação ao grupo, né, tenha um certo abatimento. Porém, os atletas também sabem, e é importante, a gente ressalta isso, esse bom trabalho, sim, que eles vêm desempenhando dentro de campo. Quando eu digo bom trabalho, em relação a esses números, né? Se a gente for pegar as últimas rodadas, a nossa equipe é a equipe que mais chutou a gol, é a equipe em que teve a posse de bola maior, porém a gente acabou não concretizando isso, né, em gols, e futebol eles são gols e infelizmente a gente acabou sendo castigado. Então, qual é o ideal? Manter o trabalho, manter um ritmo forte e trabalhar principalmente a questão da concentração desses atletas, né, para que a gente possa reencontrar aí os resultados positivos e nos tirar dessa situação desagradável. Perfeito. Também tem uma questão, né, porque a gente acaba vendo a rotina de acompanhamento do time, né? Muitas vezes as pessoas não acompanham essa rotina, acabam ficando em cima pura e simplesmente do resultado e olhe lá, né, quando não pega só o resultado mesmo e nem acompanhar a partida. Isso também às vezes desmotiva no sentido de, olha, né, a pessoa está palpitando, dando uma chancela, fazendo um diagnóstico sem acompanhar como deveria o time. Sem dúvida, eu acho que isso é natural, né? Eu costumo dizer que, como técnico, né, e representante máximo ali da equipe, eu sempre convido e digo que o nosso trabalho ele é feito para o torcedor, né, para a grande torcida. Para a gente nada é mais gostoso do que quando a gente tem um estádio cheio, com o torcedor incentivando, claro, automaticamente a gente também fazendo um bom jogo, né? Eu acho que o futebol é uma grande festa e é para os torcedores que a gente faz esse trabalho diário, mas eu até discuto muitas vezes, eu faço o convite para que o torcedor ele compareça durante os treinamentos e claro, que ele saiba o que acontece, o que possa estar passando com a equipe dele de uma forma geral, né? É uma particularidade do torcedor brasileiro, ele é bastante imediatista, tem uma tendência, a gente sabe disso, sempre à vitória, né, ou ao primeiro lugar. Eu acho que a gente tem alguns pequenos exemplos aí, por exemplo, a Copa do Mundo, em 98 o Brasil perde para uma seleção extraordinária que era da França, que já chegou a ganhar uma Euro e porém se discute se foi vendida uma Copa ou se não foi, enfim, a seleção de 94 que é campeã, porém a gente acha que ela era muito inferior à de 82 que não ganhou. Então eu penso que no nosso trabalho eu procuro abrir o máximo ao torcedor, ele tem que ter ideia do que acontece dentro do clube dele, ele tem que ter ideia de tudo, pois o futebol realizado ali dentro é para eles, né? Então seria muito viável que eles pudessem acompanhar o nosso dia a dia, a política do clube, as questões financeiras, enfim, tudo para que possa estar dentro de um contexto e, claro, automaticamente, por ser torcedor, está cobrando de uma forma real, né, os acontecimentos, o que se passa e, assim, automaticamente, um desenvolvimento melhor da sua equipe. Perfeito. Pensando também, né, da questão das equipes que estão na zona do descenso aí, né, a gente sempre faz a matemática e fica de olho muito no nosso time, mas tem que pensar nos outros também, né? Então, como é que está o conjunto da obra aí para a gente saber também dos resultados que a gente depende, né? Não é só do nosso, mas do resultado do conjunto. Na verdade, a gente respira, transpira, dorme, sonha dentro do futebol, né? Nesse período de campeonato, então,
Eu brinco muito com a questão familiar, né, da minha esposa, eu falo, não, realmente a gente não tem tempo para a família, não dá, é 24 horas atrás de estudo, de estatística, né? E a gente tem uma situação nesse momento em que a gente depende somente de nós, né? Dos nossos jogos, dos nossos resultados, eu acho que isso é importantíssimo. E dentro da tabela a gente tem uma briga direta ali com o Audax, com o Juventus, com Portuguesa, né? São equipes aí com poder de orçamento alto, mas como eu falei, a gente pensa nessa situação toda em estar focando os atletas, né, os jogadores, com total concentração para esses 3 jogos que a gente tem, pois a gente sabe que executando um bom jogo, mantendo um bom ritmo, tendo um poder de concentração alto e dependendo somente de nós, a gente consegue sair dessa situação desagradável. Vamos falar um pouquinho da expectativa desse jogo, Alexandre. Altamente positiva, né? Nós fizemos uma semana de trabalho muito interessante, com bastante intensidade, né? Claro que a gente trabalhou principalmente em cima de alguns pontos, que são os pontos ofensivos, né? A gente, por característica própria, quem vê a nossa equipe jogar, sabe que a gente tem uma tendência a sempre estar procurando resultado. Então, a gente trabalhou em cima desses pequenos detalhes em que a gente acha que a gente está pecando. São as ações ofensivas, as ações defensivas também em relação principalmente a nível de concentração. Então foi uma semana positiva em que a resposta dos atletas dentro de campo nos surpreenderam, principalmente quando a gente pensa, né, nesse momento em que muitas vezes a bola não entra, a gente tem um certo descuido, né? Porém a reação deles foi positiva, foi totalmente para o alto, sempre com bastante vibração. Então a gente tem uma expectativa positiva, mesmo sabendo que a equipe do Oeste é uma equipe difícil, uma equipe que estava brigando, né? Ela ainda continua brigando dentro da zona ali de classificação, uma equipe que disputa a Série B de Campeonato Brasileiro, enfim, há um respeito muito grande, porém a gente sabe e tem total confiança para ir para essa partida e ter um bom resultado. Perfeito. Pensando também na questão do jogo a respeito do Oeste, né, o Cleiton aqui parabenizando pela entrevista e colocando isso, né, como é que estão os jogadores, né, no sentido de condicionamento físico, tem alguém que não vai poder jogar em função disso, como é que está a equipe? Então, a gente tem o Kleber que ainda está recuperando de lesão, né, o nosso lateral esquerdo. O Juninho, durante a partida contra o Sertãozinho, teve uma lesão muscular também, então a gente já sabe que a gente não vai poder contar com ele, né? Os demais estão liberados, e como eu falei, a semana foi boa, a gente, quando tem uma semana cheia, a gente procura trabalhar alguns itens, principalmente nos 2 primeiros dias, né, de segunda a terça-feira, e a gente bateu muito na questão do trabalho de força, né? A partir da quarta-feira a gente diminui um pouco o ritmo e faz o trabalho fino, né? Ou seja, o trabalho mais voltado à conclusão, a gol. Então a nossa equipe, sem dúvida, ela chega preparada para esse jogo. E também tem essa questão, né, clara que nesse momento do campeonato aí atingem todas as equipes, né? É difícil ter uma equipe inteira, né, ilesa, né, sem ninguém com algum problema físico. Justamente, principalmente quando vem dessa sequência de jogos de meio de semana e final de semana, a gente praticamente não tem mais tempo de treinar, então você recupera muito mais o jogador do que trabalha, do que treina ele, né? Então por isso que essa semana, por ela ter sido cheia, ela te facilita um pouco, e mesmo assim, em relação ao caso do Juninho, em relação ao caso do Kleber, a gente não consegue ter essa recuperação dos atletas. Então é muito mais, em determinado momento, descanso, saber polir, né, os jogadores, do que propriamente treinamento pesado. O Igor, né, como você bem coloca, a gente percebe muitas vezes no time uma questão de falta e um aprimoramento nas finalizações, né? O time está interagindo bem, tem tido ótimas oportunidades, mas falta esse toque final. O que tem sido trabalhado para tentar melhorar isso? Na verdade, é como eu coloquei, né? Um dos itens que eu mais gosto de trabalhar com os meus atletas é a questão do setor ofensivo, buscar sempre o gol. Sempre jogar de forma pensando no resultado positivo, né? E a gente trabalha muita finalização, em todos os quesitos, seja chutes de fora da área, a questão de cruzamento. Se a gente for analisar esses últimos jogos, talvez, eu não gosto muito de falar sobre isso, né? Mas talvez tenha faltado um pouquinho de sorte, um pouquinho talvez de tranquilidade, e é natural que muitas vezes você, quando perde uma situação de gol, há um certo nervosismo, né? Então um dos itens que a gente está procurando trabalhar com eles é a questão do poder de concentração maior, a questão do acreditar em relação
relação a jogadas a ser elaboradas, né? Pois a gente vem aí dessa sequência de um pouco de dificuldade em relação a ter que colocar a bola para dentro. Nesse jogo passado, o lateral do Sertãozinho tirou 3 bolas de dentro do gol. Ou seja, a movimentação foi correta, a finalização estavam no local certo, no momento certo, porém falta um pouco de sorte, né, nesse momento e somente a tranquilidade, a sequência do trabalho, quando eu falo tranquilidade, dá para o jogador tranquilidade junto com o treinamento para que ele possa ser perseverante e ter o resultado positivo, ou seja, conseguir concluir essas jogadas em que a gente chega na área em gol. Perfeito. Ainda pensando na questão da equipe aí pro jogo contra o Oeste, né? De novo a gente reforça, né? A questão da participação de torcida, né? A gente sabe o quanto isso auxilia na confiança dos jogadores, principalmente num momento como esse. Olha, eu já tive a oportunidade de trabalhar nas quatro divisões paulistas, né? E isso é algo que sempre nos marca e a gente sabe que faz um diferencial enorme, principalmente quando a gente fala no jogo dentro de casa, é a questão do torcedor, né? Então o torcedor cantando, empurrando a sua equipe, incentivando, isso tem uma diferença enorme. É muito natural, e eu sempre discuto e debato que a gente está ali realmente dentro de uma figura pública para ser cobrado, né? Mas a gente sabe que um dos grandes diferenciais dos jogos dentro de casa é esse apoio da torcida. E eu tenho uma certeza muito grande que nesse sábado a nossa torcida vai comparecer, vai empurrar os nossos jogadores, vai empurrar a nossa equipe, né? E a gente poder fazer prevalecer esse fator campo, né? Esse mando de jogo nosso, com essa junção de forças, né? Torcedor, atletas, direção, para que a gente possa ter um bom resultado. O Carlos colocando uma questão também interessante, né? Como é que fica e como é que você sente isso, o fato do time ser relativamente jovem comparado com os outros times que o Batatais já teve? Perfeito, boa observação, Carlos. Realmente, o nosso time ele tem uma média de idade um pouco mais abaixo em relação aos outros anos e inclusive em relação às outras equipes também no campeonato, né? Então, eu costumo dizer que esses jovens jogadores, a tendência é que a gente trabalhe com muito carinho, né? São jogadores em desenvolvimento, e jogadores de desenvolvimento a gente tem que dar bastante carinho, bastante atenção, claro, cobrando eles no momento oportuno, né? Em algumas situações, às vezes entra a questão natural da falta de experiência, a gente consegue dentro de campo, às vezes, ter uma sustentação com alguns atletas, no caso do Medina, no caso do Marcão, que são jogadores com experiência em relação à divisão, até experiência internacional, né? Então a gente procura fazer essa junção e está sempre trazendo esses jovens atletas para perto, está orientando o tempo todo, né? E dando para eles bastante carinho para que eles possam realizar o máximo dentro de campo. Uhum. E, de fato, é uma questão também de construir um futuro aí, né? A gente sempre pensa a equipe no hoje, né? Mas não pensa nos próximos passos, né? Nessa questão de formar um time mais conciso, nessa questão de, olha, não estamos só disputando um campeonato, estamos fortalecendo uma equipe. Eu acho que esse é um dos propósitos da gestão do Batatais hoje, né? Tem um desenvolvimento, tem um andamento, tem um projeto. A gente sabia que o momento seria bastante difícil em relação a alguns problemas em que a entidade teve para trás, né? Porém, realmente é essa a ideia. Se a gente puder analisar, ali a gente tem o Douglas, a gente tem o BH, a gente tem alguns meninos, o Tari, são jovens oriundos ali do departamento de base, né? Juntamente com alguns outros meninos que vieram. Então, esse desenvolvimento é fundamental, né? Essa calma, essa tranquilidade para que eles possam chegar sempre próximo ali ao ápice dele. Porém, a gente sabe e a gente toma muito cuidado em relação à cobrança a esses jogadores. Por isso, eu sempre utilizo o termo carinho com eles. Claro, muitas vezes carinho pode soar de uma forma mais... não tem que ser um pouco mais duro e a gente acaba sendo bastante enérgico na maioria das vezes, porém com bastante tranquilidade com esses jogadores para que possam ter um bom desenvolvimento. Uhum. E de fato a gente acaba também percebendo isso, né? É nessa hora que grandes talentos afloram, é nesse momento que se percebe de fato quem está no futebol para fazer uma carreira de longo prazo e quem está vivendo um momento, não é? Perfeito. Quando eu digo, eles vivem um momento de transição e esse momento de transição não é fácil.
você ter uma atividade no departamento de base, que na qual a cobrança ela é muito mais baixa, né? O nível de cobrança, muitas vezes ele pode ser parecido, porém existe uma mudança na chave quando ele atinge o departamento profissional. Esse é um diferencial muito grande. É nesse momento que a gente vai analisar o jogador, a gente vai analisar esse jovem atleta, o seu desenvolvimento, né? Alguns vão ter um pouco mais de dificuldade. Eu dou um exemplo simples. A gente está muito acostumado a pegar jogadores na categoria de base e o menino ele ser da seleção brasileira do sub-15 ao sub-20 e não conseguir jogar no profissional. Em compensação, a gente vê o outro lado, meninos em que não tem um grande destaque na base, porém eles jogam no departamento profissional. Ou seja, esse é o momento da gente estar muito atento, ter um grande carinho realmente e poder dar todos os subsídios para esses atletas para que eles possam aflorar. Também vemos uma questão rotineira aí, né, quando a gente fala da prática esportiva e do futebol, isso é muito próximo, né? A questão de ou você tem um alto escalão, né, ou você não tem espaço, né? Quando a gente pensa, de certa forma, é isso, né? Se falam dos grandes jogadores, das grandes fortunas, dos grandes times, mas a gente é permeado, na sua maioria, por times de pequeno e médio porte, né? Sem essa estrutura aqui não haveria o suporte da outra. É aqui que se encontram os talentos que vão dar sustentação para a outra. Para isso é fundamental que se tenha uma grande administração, que se tenha um alicerce, né? Então, a gente sabe que a gente tem a questão do talento a ser aflorado, porém, o que eu tenho para poder dar para que esse talento possa se desenvolver, né? Então, eu penso que nesse momento o Batatais passa por uma situação de transição, por um momento de transição em relação a essa nova gestão. A gente sabe que quando a gente fala em termos de transição, e é muito natural que muitas vezes, diante de alguma situação do desconhecido, se tem um certo desconforto. A situação em que a gente inicia a trabalhar era uma situação totalmente desconfortável em virtude de alguns problemas que tiveram para trás, porém o processo é um processo correto, é um processo de alicerce. Eu acho que quando você vai montar uma casa, você tem um alicerce para que depois você possa ir se desenvolvendo. E claro, a gente está falando sobre jovens jogadores, eles necessitam esse alicerce, que tenha essa base, que tenha essa formação, que tenha todo esse aparato por trás do desenvolvimento de uma forma geral da equipe, né? Para que todos, nem só os jovens, mas até os outros atletas quando chegam, possa encontrar uma casa bem arrumada e assim automaticamente ter um grande desenvolvimento, ou caso contrário é muito difícil de se ter. Bom, o Bernardo fala, né, enquanto gestor do Batatais, do desafio que foi pegar a estrutura de gestão do time hoje, né, porque você tem que pensar, e a gente acaba muitas vezes focado só na questão do campo, né, e não na questão somente de montar uma estrutura, né, que não é só uma estrutura financeira, é toda uma infra que permita o trabalho, né, e a gente percebe o quanto, apesar de todas as dificuldades, né, que todos nós conhecemos muito bem, apesar do endividamento do time e uma série de ações, o quanto se abraçou e conseguiu se montar uma estrutura ímpar quando a gente pensa em outros períodos do Batatais. Num curto espaço de tempo até, né? Então, talvez a gente venha sofrendo muito nesse momento resquícios de anos anteriores. Situações de contratação, a dificuldade que se tinha, porque você, ao discutir com o jogador, ele te questionava sobre questão de pagamento, e aí iria optar por uma outra equipe. A questão estrutural também, né? A gente sabe que a gente pega de uma forma precária, e aí, claro, eles vão ter que fazer todo o trabalho voltado ao desenvolvimento. Então, é o que eu falei, a gente espera que a gente possa dar, e a gente vem trabalhando muito forte para isso, uma resposta, claro, da equipe dentro de campo, porque essa junção e esse desenvolvimento com esse trabalho de alicerce, esse trabalho do gestor, que vem colocando os pingos nos is, vem colocando um alicerce bem preparado e bem forte ali, para que o Batatais possa alavancar em todos os sentidos e, claro, ser forte em todos os sentidos. Acho que você bem colocou, talvez no futebol, muitas vezes, a gente tem uma grande dificuldade em que, se vencendo está tudo correto,
se perdendo, está tudo errado, e não funciona bem dessa forma, né? Então eu acho que tem que ter o meio termo, tem que ter o grande desenvolvimento e tem que se crescer a entidade de forma geral. Alexandre, como é que vocês têm notado aí o desempenho do Oeste, né, que é o nosso adversário? É a pergunta do Raul aqui. E como é que fica não só a questão do desempenho, né, mas também a expectativa e como o time tem se preparado para enfrentar o Oeste? Olha, na verdade o Oeste, quando inicia o campeonato, ele surge como uma grande potência, né? Até porque é o time que disputa uma Série B de Campeonato Brasileiro, tem jogadores aí de expressão. Então, na primeira parte do campeonato, eles chegaram à liderança, mantiveram durante um bom tempo, porém nas últimas rodadas eles vêm tendo bastante dificuldade, né? Mas como eu falei, a gente respeita bastante a equipe do Oeste, sabe que a gente vai ter um jogo difícil, um jogo em que a gente vai ter que lutar muito, a gente vai ter que ter o melhor do nosso futebol para a gente conseguir ter o resultado positivo. Mas o trabalho que a gente fez durante a semana nos dá a certeza de que a cabeça dos meninos está ótima, pela realização dos treinamentos que fizeram. A gente chega com uma expectativa muito positiva em relação a ter um bom resultado dentro da nossa casa. Uhum. E também a gente fica pensando muito no psicológico da nossa equipe comparado com as outras, né? Mas quando a gente pensa que tem várias também na zona do descenso, o barco é o mesmo no final das contas, né? Então também a gente pode usar isso positivamente para o nosso. Justamente, eu acho que é muito importante nesse momento, eu friso muito com eles, principalmente a questão dos números, né? A gente, através do sistema de scout, a gente consegue rastrear quantos minutos a gente fica com a bola, quantos passes a gente deu, quantos chutes a gente deu a gol, né? E em relação a esses números, mesmo em situações de derrota, como nesses últimos jogos, a gente vem obtendo um número melhor do que o adversário. Então, a gente tem uma tendência a discutir isso com a equipe, a estar passando para eles, ou seja, eles sabem do potencial que eles têm, eles sabem que a gente não vive um bom momento, não vivemos um bom momento durante esses jogos passados, porém a gente tem total confiança em reverter essa situação. Enfim, em fazer sim um jogo bom, porém converter essas situações em gol, automaticamente não tomando também e tendo um resultado positivo. Então, uma das nossas metas é manter ritmo de trabalho forte e, claro, dar tranquilidade para eles, para que eles possam realizar um bom jogo e um bom resultado. Uhum. Na entrevista com o Bernardo aqui também, né, que foi feita no Batatais 24 Horas, foi questionado aí, né, se em algum momento ele pensou na troca do treinador, e ele coloca muito claramente, né, na minha cabeça nunca passou isso, não estou aqui para fazer o que normalmente os dirigentes fazem, acho que nós contratamos o Alexandre porque confiamos nele. O Alexandre também é vítima de toda essa situação, da deteriorização do clube, da falta de estrutura, e ele tem que trabalhar com o que ele tem, né? Muitas vezes aí é a questão do desafio. De novo, aquela fala, né? A gente pensa muito na questão do resultado final e não as ferramentas de trabalho e de estrutura que cada um tem. Na verdade, a minha cabeça funciona da seguinte forma, trabalho 24 horas. A gente não tem muito tempo para pensar em outra coisa, o futebol ele é muito dinâmico, né? Quando eu vim para o Batatais nesse momento, com a contratação dessa nova gestão, eu já tinha ideia de um projeto a ser feito pelo Batatais, então isso fez com que eu aceitasse a proposta de trabalho, né? E volto a dizer, arregaçar a manga sempre, estar trabalhando, a gente não nega, a gente sabe da situação em que o clube estava, porém teria que dar o start, teria que dar a sequência do trabalho e eu volto a dizer, eu penso que os resultados até dentro de campo muitas vezes não está aparecendo, porém a gente sabe do grande trabalho que vem sendo feito pela diretoria e a gente sabe também e confia bastante nesse desenvolvimento dos meninos dentro de campo. Então, eu acho que a palavra-chave nesse momento é bastante trabalho, sim. Durante esses 3 jogos, fazer 3 jogos de forma positiva, tirar essa situação chata em que ronda de rebaixamento, né? E, claro, automaticamente torcer e continuar essa sequência para que o Batatais possa ser cada vez mais grande em todas as suas esferas. Uhum.
e de fato também, né, é uma questão de toda a estrutura convergir para isso, né? Mas a gente sabe disso, que o trabalho de futebol ele não é do hoje, né? Ele é uma escalada que não começa nessa gestão, que vem da gestão anterior, e que o fruto também plantado nessa é que vai germinar na próxima. Justamente, sem dúvida. Eu acho que, como eu falei, a gente tem uma situação no futebol muito voltada ao imediatismo, né? Eu vejo dessa forma, é natural no Brasil, principalmente o torcedor ele age muito dessa forma. Ou seja, é para hoje, tem que se executar hoje, então a gente não analisa muitas vezes o que houve no passado e o que acontece no reflexo, o reflexo disso para hoje, e analisar também o que está sendo plantado nesse momento para o futuro. Não existe equipe no mundo em que ela não, em primeiro lugar, plantou para depois ter os bons resultados, né, ter sequência. Isso não tem como acontecer, né? E volto a dizer, e digo para o torcedor, a gente está feliz em relação a uma nova cara em que o Batatais está tendo, mesmo diante de algumas dificuldades em que são resquícios do passado, porém a gente confia muito nesse trabalho, nesse desenvolvimento, e essa é a ideia, botar o Batatais de uma forma forte em todos os seus segmentos, né, para que possa ter uma grande ascensão no futuro. Uhum. Falando dessa questão do futuro, né, o André perguntando aqui quais são qual a sua visão aí com relação ao futuro, e se nós temos algum talento já de destaque aí que você acredita que vai ter um espaço maior do que tem hoje no nosso futebol? Olha, na verdade, a gente vê o dia a dia a ser trabalhado dentro do Batatais, da nova gestão, da nova diretoria, né? E conhecendo as pessoas e vendo já esse desenvolvimento, já teve algumas mudanças. Em relação a atletas, se a gente for analisar em relação às outras equipes, o Batatais colocou a campo aí alguns jovens meninos, né, oriundos do departamento de base. Então a gente espera que esses meninos, claro, eu volto a falar, que a gente possa dar tranquilidade, porém a gente já viu um bom desempenho neles em relação à questão de treinamento, em relação à questão de desenvolvimento, porém é cedo, e eu acho que esses atletas a gente tem que dar um pouco mais de maturidade para eles que eles possam ter o desenvolvimento. Porém eu vejo com muitos bons olhos esses meninos aí que vêm surgindo. Sem dúvida. E com talentos que a gente percebe cada vez mais variados, né? Antes a gente tinha, no futebol parecia uma questão de perfil de geração mesmo, né? Hoje não, a gente percebe criatividade, comprometimento e também a questão de ter profissionais mais segmentados do que a gente tinha no passado. É muito importante que a gente tenha um departamento muito profissional para que a gente possa transmitir isso para o atleta no seu desenvolvimento. Eu acho que eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns locais, como o Olé Brasil, consequentemente uma sequência para o Botafogo, em que a gente focava muito no departamento de base. E a gente tinha um aparato muito grande por trás, desde um corpo técnico, com assistente social, psicólogos, enfim, todo aparato para que pudesse dar para esses meninos toda a variação, tudo necessário para que se tornem grandes atletas. E, em primeiro lugar, eu vejo, é muito importante que se veja o homem. Quando você consegue trabalhar e desempenhar essa questão do desenvolvimento, do caráter do homem, essa questão social também, é muito natural que você tenha um grande atleta, não só fique em cima do talento nato do futebol, mas sim um contexto variado para que esses jovens possam chegar e possam ser explorados de melhor forma possível, né? Uhum. Também quando se fala hoje a respeito da questão da estrutura necessária para um time, né? A gente também tem uma questão que tira um pouco desse prumo, desse peso na balança, porque a gente tem times com comparativamente um alto investimento, né? E com um resultado similar ao do Batatais, quando não inferior, né? Então, se a gente coloca só a questão financeira aí, muitas vezes não é só aí o resultado. Justamente, eu acho que o futebol ele consegue ter esse diferencial, né? Muito diferente das equipes de outras modalidades. Tem modalidades em que, ao iniciar o campeonato, a gente mais ou menos já tem ideia de quem vai chegar na final. Equipes com poder financeiro maior, com a contratação de jogadores mais caros, e a gente sabe que isso vai acontecer, que eles vão chegar em final. No futebol ele acontece de forma diferente, tanto é que é muito difícil a gente conhecer alguém que ganhou na loteria, que conseguiu acertar que aquela equipe com aquele poder financeiro, com aqueles jogadores vão ganhar. Mas eu penso que isso só vem reforçar e fortalecer o trabalho que a gente vem realizando, né?
você ter uma equipe talvez com um poder aquisitivo inferior, e aí a gente pode colocar aí, com todo respeito a algumas equipes que têm um poder 5 vezes maior do que o nosso, a gente está à frente, né? Não digo a questão da campanha em si, mas em relação ao que vem executando dentro dos jogos, por esses números que a gente vem representando. Então só vem a fortalecer, né, o nosso trabalho e mostrar que a gente está no caminho certo. Uhum. E de fato, né, se pensa nessa questão sempre como um todo, né? Muitas vezes a gente vê críticas muito duras ou ações muito duras em função de uma partida específica ou de um período específico do time, né? E amanhã altera o resultado e a crítica se esvai. Então é uma crítica pela crítica e não pela melhoria do time mesmo, né? A gente muitas vezes não vê essa observação detalhada de olha onde está se errando para poder melhorar, que eu acho que aí muitas vezes é que falta a discussão mesmo mais aprofundada dentro do futebol. Olha, de uma certa forma a gente acaba acostumando com isso, né? Porém, e é natural, principalmente da nossa torcida, né? Como eu falei, o torcedor ele entende muito a questão da vitória, você também colocou a vitória e a derrota, né? Uhum. A gente sempre coloca, e eu acho que os clubes têm que ser sempre mais abertos. Acho que eu penso dessa forma, abrir para o seu torcedor, mostrar o trabalho que está sendo realizado, o porquê está sendo realizado, as metas em que se procure, as metas em que estão sendo estabelecidas. Eu acho que essa forma aberta do torcedor procurar saber o que passa, qual a realidade do clube dele, eu acho que isso seria fundamental para que a gente mudasse talvez um pouco essa situação do somente vitória ou somente derrota, né? O que está certo ou o que está errado. Eu acho que talvez essa seria a melhor medida. Eu posso colocar e sempre discutir, mais uma vez coloco para o torcedor da entidade que eu trabalho, que a gente está de portas abertas para a gente mostrar o nosso trabalho, o que a gente pensa, o que a gente analisa. Acho que a gente pode colocar até para você alguns itens interessantes. Às vezes o torcedor ele te cobra uma substituição, mas o jogador saiu porque pediu, porque estava lesionado, e a gente acaba sendo cobrado por que foi trocado o A pelo B, e cobrado de uma forma muito forte. Muitas vezes o jogador pediu para sair porque ele não estava bem, ele não se sentiu bem, ou ele está lesionado. Eu já tive situações até de pedirem um jogador que não estava no banco para colocar um jogador que eu não poderia colocar, ou seja, ele não estava no banco de reserva por estar machucado, ou outras situações até interessantes em que já tinham feito as 3 substituições e eles pediram para que trocasse alguém, não pode ter a 4ª, né? Mas a gente entende e claro, a gente mais do que nunca se coloca à disposição e de uma forma bem aberta para passar para o torcedor, porque ele é o dono do clube, é quem nos motive, quem faz o nosso trabalho a ser realizado. Uhum. E também é uma questão clara aí, quando a gente pensa na participação do campeonato e etc., que o time tem que ter uma infraestrutura, tem que ter recursos, né? O apoio é fundamental. Muitas vezes as empresas veem o apoio como uma doação, mas esquecem do espaço que o campeonato tem, do prestígio que o campeonato tem, de exposição de marca também, né? Sim. Então a gente tem que destacar isso, né? As partidas estão na mídia, os times estão na mídia, e isso de fato é uma troca justa, né, entre patrocinador e equipe. Eu acho que o futebol, durante esses últimos 20 anos, ele passa por essa transformação, né? Ele sai somente da questão futebol em si e entra na questão do business, do show, né? Então, eu acho que esse é o grande passo dessas grandes equipes, a questão das marcas, a questão das grandes parcerias, né? Então, como você bem colocou, hoje o Batatais, nessa Série A2, e se a gente for analisar que o futebol paulista ele é o futebol sim mais forte do Brasil, né? E o Brasil é o grande celeiro, o Brasil um país pentacampeão, e a gente tem dentro do futebol de São Paulo o futebol mais forte a ser disputando uma A2, a exposição ela é muito grande. Então hoje o Batatais ele está dentro de um grande segmento que é o futebol, num patamar altíssimo dentro do Brasil. Então, eu acho que essa junção ela é fundamental, como você colocou, até para as empresas que possam estar se aproximando e investindo, né, automaticamente para o clube também que necessita disso. Uhum. E de fato a gente percebe isso, né?
tá tudo conectado, né? Desde o apoio, participação da torcida, o próprio time, é um conjunto e sem esse conjunto é impossível obter resultado de qualidade. Perfeito. É uma grande junção. Eu acho que a gente tem que pensar para frente, a gente tem que pensar em termos de evolução, de desenvolvimento, e não tem como fugir hoje dessa grande junção. Se a gente deixar escapar qualquer um desses itens, a gente estaria agindo de uma forma retrógrada, né? Então é importantíssimo que a gente tenha essa junção de valores e desenvolvimentos, segmentos, né? Para que a gente possa ter um Batatais altamente fortalecido. Uhum. E de fato é isso, né? Quanto mais soma nesse sentido, eu acho que até o padrão de crítica, como a gente dizia, evolui, né? Porque se a pessoa está mais envolvida dentro do processo, ela acaba entendendo o que está acontecendo e compreendendo que também você tem um fator no futebol que a gente não pode esquecer, que é sorte, né? Senão o torcedor não usava aquela camiseta da sorte, né? não fazia todas as mandingas possíveis aí ao longo das partidas. Perfeito. Justamente, como a gente acabou brincando, né? É difícil ganhar na loteria, né? No final sempre vai ter uma zebra, sempre vai ter um resultado, mas é importante que a gente tenha todas as junções de fatores, é importante que a gente tenha uma ótima estrutura, é importante que se compreenda o desenvolvimento, é importante que hoje que se participa e que se traga o futebol para um grande espetáculo. Eu discuto muito hoje um grande espetáculo para a família, isso é algo que nos deixa muito felizes quando a gente vê criança, mulheres, a família em campo. Eu digo hoje que a gente fica feliz, claro, é um início, mas a ideia é que o Batatais chegue nesse patamar de ter as grandes empresas, de ter o grande desenvolvimento, de estar trazendo a família para dentro de campo. Eu acho que essa é a melhor forma para o desenvolvimento, e a gente vê com muitos bons olhos agora essa situação da nova gestão, nessa procura. Claro que a gente sabe que não se muda da noite para o dia, né? Mas a gente vê com muitos bons olhos esse desenvolvimento aí. O Marcos colocando uma questão aqui e o Toninho também muito similar, né? Às vezes nós percebemos erros de fundamentos nos jogadores, né? Seja passe, domínio, a que se atribui a isso, né? Ao fato da equipe ser muito jovem, ao nervosismo, a falta de prática mesmo dessas questões de fundamento. Como é que você tem visto? Olha, eu vou fazer uma colocação. Quando eu estreiei no departamento profissional como técnico, né, eu vim oriundo do departamento de base, e eu tinha por mim que no departamento profissional o meu maior problema seria principalmente com questões táticas, né? Então, a questão do fundamento, se a gente for parar para analisar, ela é uma questão altamente trabalhada, principalmente no departamento de base. E, infelizmente, quando eu chego no departamento profissional, isso trabalhando numa equipe de primeira divisão no Campeonato Paulista, né, eu me deparei com alguns problemas sim voltado à questão de técnica, a questão muitas vezes de passe, de um domínio, né? Eu atribuo isso a alguns erros que a gente possa estar executando, principalmente no jovem jogador. Automaticamente a gente acabou de fazer uma colocação sobre o atleta mais novo, né? Sobre muitas vezes a ânsia das equipes em estar colocando esses jogadores para jogar, e muitas vezes eles não estão preparados para isso. Então a gente no Brasil a gente tem uma tendência, principalmente na base, a ultrapassar algumas etapas. A ultrapassar essas etapas, esses jogadores mais jovens, é natural que eles tenham alguma dificuldade no futuro. E a gente lembrando que um campeonato como esse, em que você joga de quarta, sábado, ou seja, você praticamente não tem tempo de treinar, vai trabalhar muito a questão do polimento, e quando eu digo polimento é a questão tática, a questão física, em que se trabalha muito pouco e você vai ter que polir, é difícil da gente ter uma atribuição voltada à questão técnica. Então, eu discuto muito o trabalho hoje no departamento de base, a tranquilidade que tem que ter, e tem que ser enfático. Isso porque a gente está falando, quando a gente fala em termos de atleta, ele passa por níveis de trabalho, né? Então, para que possa ser mais específico, se tem uma lacuna no departamento de base em relação a essas questões técnicas. Exemplo, diferente em relação aos outros esportes, no caso do vôlei, no caso do basquete, a gente vê eles trabalhando praticamente essa parte totalmente técnica, principalmente da base até o departamento adulto, e infelizmente a gente sofre muito isso na base e acaba sofrendo no departamento profissional. Faço uma ressalva mais uma vez sobre esses jovens jogadores e a ânsia em que muitas vezes a gente ouve até da torcida em colocar o menino para jogar. Muitas vezes ele não está totalmente preparado em relação a esse desenvolvimento, né? Então, tá aí um dos motivos em que eu vejo que o maior sofrimento em relação a esses atletas quando estão no profissional. Perfeito.
Quero agradecer a participação, deixar aqui, Alexandre, o espaço para o convite aí da nossa torcida, né, para o jogo contra o Oeste, desejar sorte para a equipe nessa reta final, e a gente tem certeza que o time vai passar aí por esse período atribulado aí, vai retomar os trilhos aí do nosso trem fantasma da Mogiana, né? Sem dúvida. Eu fico muito feliz pelo convite, né? Eu estava realmente devendo, né? Porém, é uma felicidade muito grande estar com vocês aqui. A gente sabe que o torcedor do Batatais é um torcedor forte, é um torcedor que apoia sim. Então, sem dúvida, nesse sábado eles vão estar no Escatenão apoiando a gente. O trabalho continua, a gente tem bastante coisa para fazer, e levar o Batatais ao mais alto possível é o nosso ideal, é o que a gente sempre quer, né? Então, sem dúvida, a ideia é essa, que a gente faça bons jogos, que a gente possa, sem dúvida, manter a equipe e, lógico, com o Batatais sempre muito forte. Perfeito. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, sexto bloco do programa, nós vamos continuar falando de esportes aqui com o nosso secretário de esportes, professor Bosquinho, falando da programação e das ações nessa semana de aniversário de Batatais. Voltamos já. Sexto bloco do Educador em Entrevista, agora na companhia do nosso secretário municipal de esportes, Bosquinho. Obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde, ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aqui. E quero mandar um abraço aí para todos os amantes do esporte de Batatais, para os torcedores fanáticos do Fantasma da Mogiana. Alexandre Ferreira acabou de dar uma entrevista aqui agora e está com entusiasmo, né, para tirar o Batatais da situação. E com certeza, Luciano, a gente acredita que o Batatais vai sair dessa e quem sabe aí, para o próximo ano, montar uma equipe mais competitiva para não sofrer do tanto que sofreu. Bosquinho, falando um pouquinho agora dessa semana aí de aniversário da cidade, né? Nós tivemos na pauta aí, além dos eventos culturais, de atração, muita questão esportiva, né? O esporte está em alta nessa semana do aniversário da cidade. Realmente, inclusive, Luciano, quero parabenizar você pelo trabalho também aí, à frente da pasta da cultura, né? A gente tem visto, tem acompanhado muitos eventos organizados pela tua secretaria. Infelizmente nós não podemos estar às vezes compartilhando, mas de longe nós estamos vendo que o trabalho está sendo feito. Isso que é importante, a nossa cidade aí é recheada de bastante eventos esportivos, eventos culturais, é isso que o Batatais precisa. E quanto ao esporte, graças a Deus nós temos aí um empenho muito grande da nossa pequena equipe para fazer com que o esporte amador na cidade aconteça. E não seria diferente agora, na semana do aniversário de Batatais, no qual nós queremos também mandar um abraço e agradecer Batatais por nos acolher, né? Nós somos nascidos aqui e Batatais tem nos dado toda a oportunidade do mundo para poder desenvolver aqui. E nós vamos sair nessa semana, aconteceu aí a abertura do campeonato 14 de março, que é a Copa 14 de março, já tradicional em Batatais, né? Onde 14 equipes de Batatais aí iniciaram a disputa. Teve o torneio nisso no dia 14, e agora a partir de segunda-feira começa aí valendo a competição. Tivemos também a abertura da Copa EPTV, 32ª, né, edição da Copa EPTV de Futebol Salão, onde Batatais também, mais uma vez, está presente. E na noite de ontem, esteve jogando aí a sua estreia contra a equipe de Jurucê. Uma equipe de Jurucê, uma equipe humilde, uma equipe simples, mas uma equipe bem organizada, bem competitiva. Infelizmente, Batatais aí não conseguiu aí a vitória, onde perdeu aí por 5-4-0, aliás, 5-4, até porque já estava vencendo o jogo, mas devido ao pequeno número de atletas e também a falta de treinamento e de preparação, não conseguiu o resultado. Mas muito importante frisar que são atletas todos de Batatais e estão tendo aí a oportunidade de poder disputar o campeonato da EPTV e também representar a nossa cidade. Nós temos também, Luciano, começou aí a Copa Sul-Minas de Futebol de Salão, categoria sub-8, 10, 12, 14 e 16. E Batatais também aí presente com todas essas categorias e com os alunos lá da professora Cecília e também da professora Valéria. E outros garotos também de outras equipes da cidade que estão aí representando muito bem a nossa equipe. Vamos ter agora amanhã mais uma rodada na cidade de Batatais, ou seja, na quadra lá da escola do Braga Murato, Batatais enfrentando aí a cidade de Brodowski.
Vamos ter também amanhã, de manhã, aqui no Ginásio de Esportes Marinheirão, um festival de voleibol e também de handebol. Batatais irá jogar contra a equipe de Altinópolis e o handebol Batatais também Santa Lúcia e Jurucê, que vai estar também participando com a gente. Então são alguns eventos que nessa semana de aniversário a gente tem feito para diferenciar um pouco o esporte da nossa cidade e com certeza está atingindo aí todas as classes sociais, também as faixas etárias, ou seja, a partir de 8 anos de idade até perder de vista, porque no voleibol nosso é um voleibol adulto, né? Então nós temos lá atletas de 18, temos de 20, temos de 30, enfim, até mesmo no handebol. Então são algumas das atividades que Batatais está realizando para poder aí comemorar mais um ano da nossa querida Batatais. Bosquinho esteve em Brasília aí também tentando recursos para o segmento, como é que foi a viagem e o que a gente tem em vista aí? Pois é, Luciano, nós tivemos aí na última segunda-feira, eu juntamente com o vereador Sabará, fomos a alguns ministérios lá em Brasília, principalmente no Ministério dos Esportes, para a gente poder aí ver a possibilidade de conseguir algum recurso para o esporte amador de Batatais. E nós fomos muito felizes, né? Fomos apresentados pelo nosso deputado Orlando Silva, que foi ministro dos Esportes, então tem as portas abertas. Conversamos muito lá com todos os responsáveis dos setores, e eu só não vou divulgar ainda porque nós não temos a certeza da coisa. Então eu gosto de divulgar a partir do momento que você tiver o documento em mãos. Então nós temos algumas propostas lá que foram feitas, nós levamos nessa reivindicação para o deputado, e então ficou um comprometimento deles conosco de estar mandando aí um valor para a gente poder utilizar na área de esporte de Batatais. Mas enquanto esse valor não chegar, nós não podemos divulgar. Eu acredito que tudo que foi programado e passado para nós, tenho certeza que vai chegar em nossas mãos, né? Mas é muito cedo ainda para dizer, e a gente vai guardar aí por uns 30, 40 dias. Assim que nós tiver informação real de que esse valor virá, nós vamos estar divulgando, porque senão de repente vai que aconteça alguma coisa nesse caminho e essa verba não vem, fica nós como mentiroso e é também o nosso deputado que no caso está sendo aí o elo de ligação para que venha esse recurso. Mas nós fomos muito bem recebidos, eu juntamente com o vereador Sabará, e a certeza de que nós vamos estar encaminhando alguns projetos também na área de esportes, que com a facilidade que agora o deputado nos deu, nós temos certeza que vai conseguir trazer alguns projetos aí para a nossa cidade. Até porque projetos, Luciano, que a gente possa contratar o profissional para poder trabalhar. Porque às vezes você recebe um projeto, mas você tem que ter uma contrapartida muito grande na contratação de profissionais e também de material esportivo e melhorias das praças. Isso, felizmente, o momento não é propício e a gente não consegue fazer que isso aconteça. Então, esse projeto que automaticamente estaremos enviando, ele vem um valor X para você contratar o profissional para poder estar desenvolvendo as atividades, né? Então, a gente acredita que mais tardar uns 30, 40 dias, vamos estar tendo retorno do deputado e também do Ministério diretamente conosco e, quem sabe, vamos estar divulgando aqui no seu programa esse valor que, de uma certa forma, vai ajudar e muito a gente melhorar as praças esportivas nossas e também desenvolver aí com os projetos sociais e esportivos na nossa cidade. E de fato você coloca bem essa questão, né, Bosco? Parece que a gente teve por muito tempo só recursos voltados à infraestrutura ou para programas e nada para pessoal. Infelizmente, Luciano, não tem chego nenhum recurso para o pessoal. E é onde a gente carece, né? Nós, aqui na Secretaria de Esportes, nós temos pouquíssimos profissionais e que, graças a Deus, faz um trabalho maravilhoso. Mas para você atender toda a cidade, toda a população, você precisa de, no mínimo, mais 4 profissionais da área de educação física, na área de esportes. E nós não temos recurso, até porque a prefeitura contratar esse pessoal é através de concurso, né? E nós tivemos um concurso, se não me engano, o último em 2012 ou 2014, se não me falha a memória. Então, quando vem esse montante para você contratar o profissional, facilita. Você vê, nós recebemos agora o projeto Atletas do Futuro, né? Nós agora, se Deus quiser, a partir do dia 1º de abril, né, dia da mentira, mas nós vamos estar iniciando já esse projeto, já estamos com os uniformes na mão, só que infelizmente nós não temos uma contrapartida para poder contratar o profissional. E também a melhoria no espaço físico. Mas eu acredito sim, com esse pouco que nós temos, nós vamos aí conseguir desenvolver um bom trabalho e atender bem nossa população que carece muito desse espaço e também das atividades esportivas para poder aí praticar o esporte. E também, né, Bosco, quando a gente pensa nos programas aqui, tem uma parceria muito grande na história do SESI aí, né, que vai também propiciar essa demanda em especial com a meninada, né?
Com certeza, Luciano, o que eu acabei de dizer. Esse projeto Atletas do Futuro, esse projeto ele é encaminhado pelo SESI, Senai, Sesc, né? Inclusive aí no mês de maio, se não me engano, quando o Paulo Scaff esteve aí juntamente com seus assessores, vindo assinar esse contrato do projeto. Só que esse projeto ele nos dá apenas o material esportivo, ou seja, o uniforme dos meninos. Então nós temos que buscar o patrocínio para poder estar comprando aí o material esportivo, a melhoria do espaço e também contratar o profissional. Então aquilo que eu disse, dificulta para nós, até porque nós temos um número pequeno de profissionais na secretaria, né? Então nós já distribuímos cada um desses profissionais que estão aí desenvolvendo aí o seu projeto, mas a gente necessita de mais, como eu falei, no mínimo 4 profissionais para poder aí atender bem nossa população. Porque o objetivo nosso é você estender o esporte para toda a parte periférica da cidade, né? Nós temos a região periférica muito grande e com algumas praças esportivas que dá para você desenvolver o trabalho, mas carece no número de profissionais que você tem. Mas graças a Deus a gente tem conseguido aí atender uma boa parte da população e a gente espera aí cada dia mais oferecer algo melhor, oferecer mais projetos, oferecer melhores espaços físicos, né? E também um profissional de qualidade para poder aí desenvolver essas atividades esportivas para a nossa clientela. A Batatais sediou aí, né, Bosco? A gente pôde mostrar aí essa questão, uma ação do atletismo ligado à Federação das APAES, além de ser uma ação, né, que a gente fica impressionado em função da superação, mas também do ponto de vista interessante que a cidade volta a cada vez mais ser um eixo, um polo de receber eventos esportivos. Inclusive, Luciano, eu fiquei muito feliz quando veio o convite para a Batatais estar sediando aí essa etapa dos Jogos Especiais, porque eu durante 10 anos eu trabalhei com atletas especiais na PAI, foi onde me proporcionou toda a oportunidade que hoje eu tenho na cidade de trabalhar com esportes. E é muito gratificante quando você vê uma criança com uma deficiência física, mental, auditiva ou visual, desenvolver uma atividade esportiva, né? Então, quando veio o convite, mais que depressa nós aceitamos a proposta de ser parceiro nessa organização, até porque a responsabilidade de organizar esse evento é do coordenador regional de esportes. No caso, eu já fui coordenador regional da Federação das APAES, né, no ano que eu trabalhei na PAI, e nós fizemos vários eventos, né? E então, além de você movimentar o espaço físico, movimentar a cidade, você está dando oportunidade para aquela criança especial desenvolver a sua atividade esportiva. E a PAI Batatais faz um trabalho maravilhoso nessa parte, né? A gente tem que mandar um abraço para todos os profissionais, em nome da professora Nelma, que eles fazem um trabalho maravilhoso com as crianças. E o resultado de tudo isso é a felicidade que você vê no sorriso no rosto daquela criança, que quando ela vem participar de um evento, ela não tem a preocupação de competir, de ganhar, e sim de participar. Isso que é muito importante. O lado solidário, o lado do prazer, né, de estar aí conhecendo outras crianças, outras pessoas, outros jovens de outras APAES, de outra cidade. Foram 9 cidades, né, aqui em Batatais, nesse último evento, que também estava selecionando aí os 3 melhores atletas para os Jogos Estaduais, que vai acontecer agora no mês de abril na Cidade de Franca. Então nós ficamos muito felizes com esse convite e nós tentamos fazer o máximo de nós para poder fazer um evento legal. Então todos que estiveram lá, foi uma média aí de quase 200 crianças que vieram das outras cidades e que participaram desse evento, né? E Batatais também, pelo que sabemos, tem um grande número de crianças, de atletas que vão representar aí a cidade de Batatais nos Jogos Estaduais. Isso é muito importante. Nós tivemos a oportunidade na época de participar de Jogos Estaduais, fomos para o Campeonato Brasileiro também, Olimpíadas Nacionais, e a gente só tem a agradecer e parabenizar todo o trabalho da PAI, né? E que nós estaremos sempre de portas abertas para poder aí estar atendendo essas crianças e também ajudar na formação de cada um deles. Uhum. E de fato, né, Bosco, a gente acaba observando aí, né, o quanto a prática esportiva, né, está em todas as esferas da sociedade, né? A gente teve Jore nesse ano, enfim, o quanto o esporte é enriquecedor para qualquer segmento social. Até porque, Luciano, você vê que a pessoa que pratica esporte, ela tem uma longevidade eterna, né? Eu costumo dizer que se eu não praticasse esporte, hoje eu estaria totalmente tendo um novo segmento. Então a gente até
encarece de pedir para as pessoas praticar esporte, só meia horinha de esporte por dia, isso vai fazer muito bem, né? Tanto a criança, quanto o jovem, quanto a pessoa com necessidades especiais, quanto o idoso. Como você falou, nós tivemos os jogos recentemente, então se você vê a alegria, né, a satisfação e o prazer de cada uma daquelas pessoas acima de 60 anos que vão para esses jogos, né? Eles não dormem, eles ficam aí naquela expectativa muito grande de poder chegar na cidade de fora e representar a tua cidade. E eu vejo as nossas crianças também quando saem para alguma competição, né? Elas ficam numa empolgação enorme. Isso que é bacana, porque o esporte ele traz só benefícios, né? Ele traz saúde, ele traz longevidade, ele traz educação, ele traz disciplina. Então, no contexto geral, toda pessoa que pratica esporte, você pode ter certeza que é uma pessoa diferenciada para o bem, para o melhor, né? Então, a gente sempre incentiva, eu e meus alunos nas escolas, a gente tem incentivado muito para que eles não deixem de praticar esporte, meia horinha por dia, né? 15 minutos de exercício, atividade física, isso só vai trazer benefício, né? Hoje eu com quase 60 anos, tenho artrose nos 2 joelhos, estamos mexendo, porque se você parar de mexer vai travar e as coisas vão ficar piores. Então, nunca deixar de praticar esporte, está sempre aí. Nós temos vários projetos aqui na Secretaria para atender a nossa comunidade. Inclusive, eu gostaria de lembrar, Luciano, e fazer o convite. Nós começamos agora a aula de hidroginástica lá na piscina do Centro de Lazer Maurício Figueiredo, que é aqui no bairro do Cimara, ao lado da Escola Braga Morato. Gostaria de convidar toda a população. Hoje pela manhã estive lá e eu contei 28 senhoras fazendo aí, senhoras e moças também, alguns senhores fazendo hidroginástica. Então você vê, é uma manhã de sol que nós estamos com nossos profissionais dando essa oportunidade para a nossa comunidade praticar essa atividade esportiva que é de suma importância. E lembrando também que nós vamos estar aí abrindo alguns horários no final da tarde. Houve uma procura, né, de algumas pessoas da cidade nos horários da tarde, a partir das 17 horas. E nós vamos estar organizando também, nós vamos estar aqui divulgando futuramente o horário da semana que nós vamos estar atendendo aí toda a comunidade que está interessado em fazer aula de hidroginástica. Eu não podia deixar de falar também da equipe amadora que nós estamos aí formando para disputar o campeonato amador de futebol amador da nossa região, que é ligada à Federação Paulista. Era um sonho nosso antigo de ter uma equipe na cidade representando aí Batatais e chegou o momento. É um momento com dificuldade, é um momento que nós estamos aí engatinhando, né? Montamos a nossa equipe, nós tentamos aí fazer uma seleção, uma convocação daqueles atletas amadores que mais têm sobressaído nos jogos, nas competições da cidade, e estamos fazendo alguns amistosos, né? Agora, nesse domingo, nós vamos ter um amistoso na cidade de Salles de Oliveira, então seria aí um dos próximos amistosos para poder organizar essa equipe para disputar esse campeonato amador regional, que tem mexido muito com o entusiasmo dos nossos atletas amadores. Então são algumas das ações que nós temos aí feito através da Secretaria Municipal de Esporte e com certeza nós vamos continuar aí a todo vapor para poder, cada dia que passa, melhorar aí o espaço, melhorar as condições para que o nosso jovem, a nossa criança, nosso adulto, nosso idoso, nossa criança especial possa aí usufruir das atividades esportivas que a cidade vai estar oferecendo. Perfeito. E, Bosco, quando a gente percebe a gama aí, né, estamos com também a Copa 14 de Março de futebol de salão, né, a gama de práticas esportivas do município é muito grande, de atividades, e é até impressionante, assim, né, como a gente consegue um fôlego quando a gente pensa no porte da cidade, que às vezes tem mais práticas, inclusive, que cidades maiores na região. Realmente, Luciano, Batatais é uma cidade pequena, com 66 mil habitantes, e que a gente tem feito aí, de uma certa forma, convocado as pessoas que trabalham na Secretaria de Esportes a poder fazer algo diferente para poder atender a população. Todos sabemos da dificuldade que a Secretaria tem, que todos os secretários passaram por ali, encontraram a situação financeira, né, até mesmo de espaço físico, para poder desenvolver a atividade. E eu tenho que agradecer muito a Deus por essa equipe de profissionais que eu tenho aí na Secretaria. Como eu falei, é um número pequeno, mas um número com bastante vontade. Nós estamos aí agora com 5 estagiários que estão nos ajudando muito nas atividades esportivas. Eu não quero citar nomes até para não acabar cometendo alguma falha, mas enfim, todos os funcionários da Secretaria, tanto os meninos da parte de jardinagem, os meninos do ginásio de esportes, o pessoal da Secretaria, o pessoal dos professores, os técnicos esportivos, têm feito algo um pouquinho a mais para a gente poder fazer diferente dessa qualidade, né? Então, sim, nós vamos continuar na luta, vamos continuar batalhando, porque o nosso espaço ele é pequeno,
mas a partir desse espaço pequeno, se você tiver vontade, você tiver interesse das coisas, você consegue fazer um diferencial. Nós não podemos deixar de agradecer a nossa administração, em nome do nosso prefeito Zé Luiz, que tem nos dado todo o apoio. Na última semana conversamos com ele, e ele agora, a partir desse ano, ele vai nos ajudar um pouco mais na Secretaria de Esportes. Nós temos algumas verbas aí que está um pouco bloqueada, vamos dizer assim, que são alguns recursos que o partido do PCdoB conseguiu, mas graças a Deus com essa viagem até Brasília já foi tudo solucionado, e a partir desse mês, nós, se Deus quiser, vamos voltar aí a reforma do ginásio, a reforma da nossa pista, a reforma do nosso vestiário, nossos campos de futebol, das nossas quadras, enfim, é uma reforma que com certeza vai dar a qualidade, a melhoria para aquela pessoa que é amante do esporte, venha participar conosco. Eu queria fazer um apelo também, Luciano, aproveitar o espaço e pedir para as pessoas da cidade compartilhar junto com o esporte, junto com a nossa secretaria, com o nosso espaço esportivo. Felizmente, na última semana, entrou alguns bandos lá aí no nosso espaço, onde furtou um motor da nossa piscina, levaram alguns fios de alta tensão, levaram também uma extensão que custa caríssimo, que teve uma dificuldade em conseguir. Então, a pessoa vem, de uma certa forma, estragar aquele pouquinho que nós temos, que vai ser de boa utilização para a nossa comunidade. Então, pedi encarecidamente, não entra nesses locais, às vezes vê a pessoa entrando dentro das creches, dentro das escolas, dentro das repartições públicas, e apedrejando, quebrando, esparramando todo o material, levando algum material embora. A gente gostaria que vocês ajudassem a cuidar, principalmente os moradores que moram próximo a essas praças esportivas, que nos ajude a cuidar, porque nós somos em poucas pessoas. Então, se cada um de nós, moradores, começar a contribuir, a gente vai ter uma melhoria muito grande, mas infelizmente nós temos alguns que contribuem, alguns que ajudam, mas uma boa parte quer ver tudo destruído, né? Então a gente fica muito triste quando a gente anda pela cidade, vê os bancos das praças quebrados, algumas lâmpadas, né? Alguns espaços públicos totalmente danificados. Então são pessoas que não querem o bem da cidade, porque quando você quer o bem da cidade, você vai ajudar a manter, você vai ajudar a organizar, né? Vemos aí, não saindo um pouco do foco, mas quanta sujeira, quanto lixo algumas pessoas jogam dentro da cidade, aí reclamam, poxa, mas nós não temos um local apropriado para poder jogar o lixo. Bota teu lixinho ali no canto, seu entulho, liga para a prefeitura, que ela tem por responsabilidade retirar esse entulho para você, e isso vai amenizar muito. Então, se cada um de nós fazer nossa parte, pode ter certeza que a gente vai ajudar em muita administração, vai ajudar em muito a nossa cidade, melhorar a nossa qualidade de vida, em termos de limpeza, em termos de saúde. Então, assim, eu estou fazendo minha parte. Eu gostaria que cada um dos nossos munícipes fizesse a sua também, para que a gente possa crescer, porque é muito fácil vir aqui, pedir, mas não fazer minha parte. É muito fácil eu criticar, falar que a administração não faz, que ela não fez, que não vai fazer, mas o que é que eu estou fazendo para poder ajudar? Vamos contribuir com a nossa administração, vamos contribuir com a nossa comunidade, para que a gente possa aí ter uma cidade boa, que a gente possa ter aí uma qualidade de vida melhor para todos os moradores de Batatais. Perfeito. E Bosquinho, é até uma questão prática aí, né, que as pessoas entrando nessa rede e colaborando contra isso, porque muitas vezes a gente vê depois o pedido do morador, né, de um equipamento esportivo ou de uma ação, e que não pode ser feita porque você teve que investir recursos para recuperar aquilo que foi furtado, aquilo que foi danificado, aquilo que foi vandalizado, né? Então, muitas vezes eu digo assim, até uma burrice, né, que é praticada aí na rotina, porque o dinheiro sai da própria população e no final a gente não toma conta, né? Parece que o que é público não tem que ser zelado, e quando é justamente o contrário, né? Porque se a gente cuida direitinho daquilo, aí tem o recurso para investir ainda mais, para melhorar ainda mais nossa qualidade de vida. Você tocou num ponto muito importante, Luciano. Infelizmente, eu quando garoto também, eu me lembro que nosso professor dizia, tudo isso que vocês estão fazendo de errado, vocês estão quebrando a carteira, vocês estão quebrando a lousa, vocês estão estragando o material, isso vai vir do bolso de vocês. Eu não entendia como vinha do meu bolso, sendo que eu não contribuía com nada, mas vem do bolso dos nossos pais, que pagam o imposto, né? E sempre isso vem embutido nos impostos que a gente paga. Então, infelizmente, a gente vê pessoas que têm assim, não é que não tem informação, mas a pessoa que ela tem o dom, o hábito e o prazer de depredar o patrimônio público nosso, né? Você vê aqui a tela do alambrado aqui do centro de lazer, por quantas vezes eu solicitei lá para os serviços de obra, eles vieram fazer o reparo nas telas. No dia seguinte, vem um cidadão e arrebenta com alicate. Então chega um momento
momento que você não sabe o que é que você vai fazer. Vai fazer um muro de concreto, ou você vai colocar uns tanques de guerra ali para que eles não possam entrar, porque infelizmente sempre são as mesmas pessoas, então elas não valorizam o patrimônio público. E como você falou, isso que nós estamos tirando para poder fazer o reparo, falta no material esportivo. Quantas pessoas me ligam, ô professor Bosquinho, me arruma uma bola para mim, me arruma uma rede, olha, estamos precisando de melhorias no nosso campo aqui, Canindé. Às vezes nós temos um pequeno recurso para investir nessas ações, só que a gente tem que, infelizmente, deixar de investir para poder fazer a recuperação do espaço, né? Nós temos aqui, graças a Deus, umas pessoas que têm vindo utilizar o nosso espaço e eles contribuem com uma pequena taxa de R$15 para a secretaria. Nós estamos juntando esse dinheiro, Luciano, para comprar material, para comprar alguma rede, bola, cal, tinta para pintar o campo, para você, quando vier utilizar, você recebe o espaço limpo, o espaço bem organizado, né? E graças a Deus a comunidade entendeu desse pequeno valor que estão contribuindo, que na frente vai ser um valor que vai fazer diferença. Então, às vezes, nós temos que tirar esse valor que é para comprar material esportivo, para fazer esse reparo numa tela que, infelizmente, não foi nós que estragou, foi as pessoas do mal que vêm para estragar. Então, tem pessoas que têm um prazer de vir no seu local e estragar, né, danificar o teu espaço físico. Então a gente pede encarecidamente para essas pessoas, né, contribuir, não depedrar. Nós temos o nosso vestiário aqui do campo de futebol, por 3 vezes nós reformamos a pia, né, que seria o lavatório. As pessoas vão lá, não sei de que maneira que eles vão, quando é que eles vão, e eles quebram, porque aquilo ali eles quebram forçadamente. E não é simplesmente de você encostar, de você esbarrar. Você vê que a coisa assim, foi batido pau, pedra, martelo, para quebrar com prazer de quebrar. No dia seguinte a gente chega lá, está tudo no chão, então a gente fica muito triste com isso. Quantas vezes nós pensamos em desistir? Poxa, nós fizemos aqui, o cara veio, estragou, fizemos de lá, mas nós somos resistentes, nós vamos continuar lutando, vamos continuar trabalhando com bastante humildade, com os pés no chão, e sempre que a gente puder fazer, a gente vai fazer com carinho, com amor, para quando você vier utilizar os espaços físicos, você ter um espaço físico adequado para você praticar o esporte. Muitas das vezes o menino chegava, poxa, mas a grama está muito alta, não foi marcado o campo. Faltou então, companheiro, o trator para a gente cortar, faltou a máquina, faltou a tinta, faltou o cal, né? A gente tem lá o Depósito Brasil, não estou fazendo propaganda não, mas todas as vezes que eles vêm utilizar nosso campo, eles mandam tinta para nós marcar o campo, eles mandam cal. Isso de uma certa forma tem ajudado nós e também as outras equipes que vão jogar. Que quando você chega, o vestiário vai estar limpo, tem papel higiênico para você usar, vai ter um sabonete para você lavar as mãos ou tomar um banho se você quiser. O campinho vai estar com a grama toda cortada, todo marcado. Então, assim, a população tem que nos ajudar para a gente poder preparar o espaço físico para eles. Então, assim, quando ela vem para estragar, infelizmente, ela não está estragando o espaço meu, está estragando o próprio espaço dele, porque ele também faz parte da população da nossa comunidade, que de uma certa forma deveria estar ajudando a cuidar de todo esse espaço físico da cidade. Perfeito. Bosquinho, quero agradecer a presença, deixar o espaço sempre disponível aqui no programa, parabenizar pelo trabalho e esperar que cada vez mais a gente tenha essa compreensão, essa sensibilidade das pessoas que preservem o nosso patrimônio para melhorar ainda os seus locais de prática esportiva. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que vocês nos dão, que é através da imprensa que a gente pode divulgar, né? Porque muitas vezes, Luciano, hoje, graças a Deus, já passou essa fase. Como diz o nosso prefeito, isso aí é uma espuma e daqui a pouco ela passa. Quantas pessoas com 2, 3 meses que a gente estava na secretaria dizia, poxa, mas eu não vi nenhuma ação da secretaria, eu não estou sabendo o que a secretaria está fazendo, que muitas das vezes não dá nem para divulgar, né? Agora eu tenho meu diretor de esporte, Marcelo, quero mandar um abraço, que tem nos ajudado bastante, ele tem divulgado, tem mandado as matérias para a imprensa, né? Tem mandado matéria para a comunidade, nas redes sociais, então as pessoas ficam sabendo. Mas dizer e convidar você, morador de Batatais, que venha nos procurar na secretaria, venha fazer parte do nosso projeto, né? Traz seu filho, venha você mesmo fazer parte do nosso projeto. Agora nós vamos estar entendendo, como já foi falado aqui uns meses atrás, nós vamos estar estendendo o projeto lá para o bairro do São José também, que nós temos um espaço físico lá, né? E quero aproveitar o espaço, mandar um abraço para o nosso prefeito Zé Luiz, que tem nos apoiado, que tem lutado com todas as forças para poder nos dar o respaldo, a todos os nossos secretários de Batatais, que a gente na última reunião pôde ver no rosto de cada um a luta, o empenho que estão tendo para poder fazer a sua parte para a administração. E lembrando também, Luciano, que lá de fora é muito fácil a gente analisar
fiscalizar, jogar pedra e cobrar. Do lado de cá é diferente. Eu falei isso para o prefeito na última viagem a Ribeirão Preto, a Cravinhos, que eu, quando vereador, como eu era uma pessoa não pública, eu via a secretaria, eu via a administração de uma maneira. Quando eu passei a assumir a vereança, eu já vi de uma outra maneira. E hoje, como secretário, eu vejo de uma outra maneira. Então, nada mais melhor do que você envolver com a secretaria, com a administração, para você ver as dificuldades que o prefeito, com o vereador, que a comunidade com a secretaria passa, para a gente poder contribuir. Porque é muito fácil eu cobrar, mas eu não sei do que está acontecendo, eu não sei qual recurso que ele tem para administrar. Então, vamos começar a apoiar, vamos começar a fazer um circo de união, de pessoas boas, que querem ver cada dia que passa a sua cidade com melhor qualidade de vida para todos. Porque eu estou fazendo a minha parte. Eu tenho certeza que cada um de vocês fazendo a sua, a gente vai ver uma cidade melhor. Parabéns, Batatais, parabéns a todos batataenses, as pessoas também que vieram de fora, que migraram em Batatais, que de uma certa forma tem feito com que a cidade tenha crescido, tenha desenvolvido. Muitos falam que a cidade é pequena, quer dizer, a cidade não desenvolveu. Eu moro aqui há 55 anos já. Eu vi que a cidade, ela desenvolveu bastante. Basta você procurar e olhar com carinho, que você vai ver o quanto que a cidade fez, o quanto que a cidade está fazendo e o quanto que a cidade vai fazer para a melhoria do nosso povo. Muito obrigado, Luciano. Obrigado, ouvintes. E a Secretaria de Esportes está à disposição para quem quiser aí estar vindo conversar conosco e trazer ideia também para que a gente possa colocar em prática. Perfeito. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV, tá certo? Voltamos como sempre amanhã, logo após Fique Sabendo com mais um Educador em Entrevista. E você fica agora na companhia da TV Brasil. Voltamos amanhã.